Valeu, Gil. Uma boa tarde para você. Bem-vindo ao primeiro Globo Esporte de 2021. Daqui a pouco, nosso correspondente na terra das Olimpíadas vai mostrar pra gente a cultura ninja em Tóquio. Agora, antes, a gente acompanha a segunda reportagem sobre o panorama dos times femininos dos 4 grandes do Rio. Hoje, Botafogo e Fluminense. Os campinhos de Xerém já revelaram muitos craques do Fluminense. Referências masculinas que habitam o imaginário de meninos e meninas da base. Com certeza, né? A gente vê hoje o Thiago Silva na seleção brasileira, o Marcelo, e a gente pensa, pô, eles saíram daqui também, sabe? Claro que é uma inspiração e é uma motivação a mais também para poder estar revelando meninas que podem contar essa mesma história. Só que a realidade do futebol feminino do Fluminense ainda é bem diferente do masculino. Os treinos não são diários e nenhuma jogadora tem carteira assinada. Mas o clube tem apostado na formação de atletas e já tem 6 jogadoras nas seleções de base. O futebol feminino, durante muito tempo, não foi olhado para a base. E a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa de novas Martas, novas Formigas, e a gente só vai conseguir isso formando. Enquanto o Fluminense deposita suas esperanças em Xerém, aqui no Botafogo, o planejamento e a experiência têm feito toda a diferença, inclusive com a herança do talento que por aqui já passou. Zagallo fez história no Botafogo, como jogador e treinador. E agora a sobrinha neta dele segue o mesmo caminho. A história do Zagallo é única, mas poder estar aqui representando a camisa que ele representou com tanto calor, né, com tanto amor, é mais um incentivo para a gente poder estar fazendo um bom trabalho para representar a camisa alvinegra. Aos 25 anos, formada em Educação Física, Ana é zagueira do time principal. Então a gente está tendo um crescimento estratosférico da modalidade, isso não tenha dúvidas. Mas ainda é sim um sonho que as meninas possam ter as mesmas condições, principalmente salariais, com relação ao futebol masculino. Eu acho que esse é o maior reconhecimento do nosso trabalho. No Botafogo, as mulheres usam a mesma estrutura das categorias de base masculina em General Severiano. 70% do elenco já tem carteira assinada. E em 2020, elas garantiram acesso inédito à primeira divisão do Brasileirão Feminino. A gente fez um planejamento. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei que eu queria que o Botafogo fosse potência, né? E as coisas, graças a Deus, estão acontecendo muito rápido. O que ainda não aconteceu foi o Carioca de 2020. Enquanto São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já finalizaram os estaduais, o Carioca só começa dia 27 de janeiro. A gente precisa ter uma segurança bem grande antes da divulgação, levando em consideração o momento, a escassez de recursos, o período pandêmico. Não adianta você agora projetar um calendário em que não vai haver possibilidade de cumprimento. Passos lentos que não acompanham os sonhos de quem joga futebol feminino no Rio de Janeiro. E no podcast Gringolândia, especializado em futebol internacional, tem projeções para 2021. Já sabe o caminho, né? ge.globo/Gringolândia ou na sua plataforma de podcasts preferida. Já, ano novo, vida nova, agora técnico não tão novo assim, tá? Pouco mais de um ano depois de deixar o clube, Luxemburgo está de volta ao Vasco. Tem mais, Carlos Gil vai mostrar pra gente a cultura na cidade sede das Olimpíadas. Globo Esporte de volta e o técnico Vanderlei Luxemburgo está de volta ao comando do Vasco. 2021 começando com cara de 2019. Vanderlei Luxemburgo está de volta ao Vasco e com a mesma missão de 2 anos atrás: livrar o time do rebaixamento. Entre maio e dezembro de 2019, Luxa não só manteve o Vasco na Série A, como conseguiu classificar a equipe para a Sul-Americana. O treinador deixou São Januário para treinar o Palmeiras em 2020, de onde foi demitido em outubro. Apesar do apoio entre os torcedores, Vanderlei Luxemburgo não foi o primeiro nome a ser procurado pelo Vasco. Zé Ricardo era o favorito, mas não aceitou. Luxemburgo era a segunda opção e foi consenso entre o presidente Alexandre Campelo e o futuro presidente Jorge Salgado, que toma posse ainda em janeiro. Eu não entendi como convite, eu entendi como uma convocação.
Então, o Vasco me convocou. O Vasco ainda tem dívida com o Luxemburgo da passagem em 2019 e deve cerca de 6 milhões de reais aos últimos 6 treinadores do clube. O contrato inicialmente vai até o fim do Brasileirão em fevereiro. O Vasco está na zona de rebaixamento. A missão do treinador não vai ser fácil. Restam 12 jogos e o time precisa vencer cerca de metade deles. Vamos trabalhar bastante para que o Vasco possa continuar na primeira divisão para a próxima temporada. Negociar as dívidas que chegam a quase R$1 bilhão. Centro de treinamento do futebol pronto para uso. Elenco competitivo. Expectativas criadas no fim de 2019 para o ano de 2020, logo após o Conselho Deliberativo aprovar a sociedade anônima. O Botafogo viraria clube empresa. A organização administrativa poderia render bons frutos em campo também. Mas o que parecia o início de um sonho, deu tudo errado. A questão da sociedade anônima pode ser muito importante, mas ela tem que ser com investimento captado no mercado. Não adianta ficar esperando que uma família, como a família Moreira Salles, vá servir de âncora para dar um peso de mais de R$200 milhões investidos. Não pode ser assim. O projeto Botafogo SA estagnou em 2020 e a pandemia do novo coronavírus contribuiu bastante para isso. A crise financeira, que já era grave, piorou. Há pouco mais de 2 meses, Carlos Augusto Montenegro, membro do Comitê Executivo de Futebol, afirmou que o clube está falido. E em campo, o Botafogo é o vice-lanterna do Brasileirão. O presidente eleito do Césio Melo toma posse dia 4 e está com a missão de mudar a realidade do Botafogo em 2021, tanto na tabela financeira quanto na tabela de classificação. E a chance de começar o ano novo com vitória é na quarta-feira. O time enfrenta o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. O lateral Marcinho, que tinha contrato com o Botafogo até ontem, é o principal suspeito de atropelar 2 pessoas. A gente conversa ao vivo agora com o repórter Fernando Saraiva. Boa tarde, Saraiva. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. O delegado responsável pelo caso confirmou que o Marcinho virá aqui à delegacia no Recreio dos Bandeirantes na segunda-feira para prestar esclarecimentos. A polícia quer saber se o jogador estava ao volante no momento do atropelamento que matou o professor Alexandre Silva de Lima e deixou gravemente ferida a companheira dele, Maria Cristina Soares Martins. Em nota, a família do jogador disse que lamenta profundamente o ocorrido, que está dando toda a assistência às famílias e que o pai do jogador virá também prestar esclarecimentos à família. O carro está no nome de uma empresa cujo um dos sócios é o pai do Marcinho, o Sérgio Lemos de Oliveira, e daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, o corpo do professor será enterrado num cemitério na zona oeste do Rio de Janeiro. Carol. Obrigada, Saraiva. Que tristeza. Olha, a gente volta a falar de Campeonato Brasileiro. Quarta que vem tem Fla-Flu ao vivo na Globo, depois de A Força do Querer. Cartas na mão. A decisão sobre o que fazer sempre vai gerar tensão. Quando uma delas vai para a mesa, não tem mais volta. Pode dar certo ou errado. Assim é a escolha de um técnico. Não existe qualquer garantia de que o time vai jogar bem, vai ser campeão, mas podemos comparar o que aconteceu. Usamos os 10 primeiros jogos de Jorge Jesus em 2020, os 10 primeiros de Domenech e os 10 de Rogério Ceni. Jorge Jesus é incomparável. 9 vitórias, 1 empate, aproveitamento de 93%, 27 gols a favor e apenas 8 gols sofridos. Nesse período, o português levou os títulos da Supercopa e da Recopa, além da Taça Guanabara. Substituir o JJ era uma tarefa quase impossível para qualquer treinador. Ganhou praticamente todos os títulos que disputou e, sobretudo, com o desempenho espetacular do time na temporada. E a primeira cartada do Flamengo foi arriscada. O desconhecido Domenech Torrent não emplacou. Começou com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. 56% de aproveitamento. Não conquistou nenhum título e não foi eliminado de nenhuma competição. A falta de experiência como treinador numa equipe do tamanho do Flamengo e principalmente o baixo rendimento de muitos jogadores que tinham sido importantíssimos na temporada anterior. Nova mudança. E o Flamengo tentou tirar uma carta da manga nessa reta final. Rogério Ceni
Veio, viu e pouco venceu. Dos 3, tem os piores números: 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. 53% de aproveitamento. Pesa no desempenho, 2 eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Com mais tempo para colocar suas ideias em prática, tem boas chances de conseguir bom desempenho e, de consequência, bons resultados com a equipe. 1 ano, 3 técnicos, o futebol brasileiro se acostumou com esse rodízio frenético, sempre apostando que a próxima carta do baralho é que vai ser a melhor.